Olá, seja bem-vindo ao Resenhando, o seu podcast de conversa, de troca de ideias, de resenha sobre assuntos que vão te ajudar a crescer espiritualmente e crescer na sua vida. Eu sou o pastor Lucas Igor e eu não estou sozinho para apresentar esse programa com você. Eu estou aqui acompanhado do meu amigo, pastor Felipe. Tudo bem, pastor Felipe? Tudo bem, pastor Lucas. É um prazer estar aqui prazer junto contigo. Todo meu. Estávamos já sonhando com esse momento e chegou esse momento, né? Graças a Deus. Para a gente estar aqui entrevistando pessoas que têm muito a acrescentar na nossa vida. E hoje nós temos um convidado muito especial, Lucas. Temos. É uma pessoa que já teve um papo com a gente aqui que foi maravilhoso. Doutor Denis. Bom dia, é um prazer estar aqui. Uma honra, inclusive, estar aqui na nossa inauguração do podcast, né? O primeiro podcast. Exatamente. Que honra, a gente prazer. já fez isso aí de propósito, já para ter um impacto inicial muito positivo, trazendo você aqui, viu? Fico honradíssimo, meu amigo. Honradíssimo mesmo. Muito bem, doutor Denis, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco. Tenho certeza que a sua experiência de vida irá acrescentar nas vidas das pessoas, né? Nas pessoas que forem ouvir e assistir esse programa. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês que estão nos assistindo aí agora sobre algumas coisas. Eu e o Lucas, nós temos alguns recados para você. O primeiro recado é a respeito da TV Novo Tempo. Você sabia que existe uma TV que tem programas 24 horas maravilhosos que vão trazer para você saúde, tanto física como mental e também espiritual? Pois é, essa TV é a TV Novo Tempo. Você pode estar se perguntando, mas onde é que eu assisto? Como eu faço para assistir a TV Novo Tempo? E eu vou te explicar agora. Olha, se tu for na tua Sky, lá no canal 31, na Oi TV é canal 1, na Vivo é canal 240, na NET é canal 184 ou 684. E na Claro é canal 27 ou 527. Lá tem um programa maravilhoso chamado Vida e Saúde. É um programa que acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até umas 11 horas mais ou menos. Isso é horário de Brasília, certo? Horário de Manaus, coloca aí uma horinha a mais, tá bom? E também às 16 horas da tarde tem o reprise, beleza? Então deixo aqui para você esse grande recado. Se você quiser aprender algo maravilhoso sobre saúde, vem com a gente, vai lá na TV Novo Tempo. Ah, mas eu não tenho nenhuma dessas TVs canal fechado. Não tem problema. Você pode também assistir pelo YouTube TV Novo Tempo ao vivo e aqui em Manaus, canal aberto, TV aberta, canal 16. Beleza? Tamo junto, assiste lá, que tem coisa boa pra você, sua família, suas crianças e pra todo mundo. Vale muito a pena, né? E eu também quero deixar uma dica especial pra você aí que tá assistindo esse podcast, que tá ouvindo também através da rádio web Novo Tempo Amazonas. Uma dica muito especial que tem a ver com conhecimento. Tem muitas coisas que você pode dar pros seus filhos, que eles perderão, se estragarão, mas uma coisa eles vão levar para a vida toda, que é a questão do conhecimento. Ainda mais quando esse conhecimento está associado à espiritualidade. E eu quero convidar você para você pensar seriamente na possibilidade de colocar seu filho na melhor escola cristã que nós temos no Brasil, que é a Educação Adventista, o Colégio Adventista. Eu, por exemplo, sou o fruto da Educação Adventista. Estudei no Colégio Adventista, aprendi valores que hoje trago para a minha vida, e você também pode colocar seus filhos lá, ter a oportunidade de, além de seus filhos estarem aprendendo sobre conhecimentos gerais, também estarem se desenvolvendo naquela área tão especial que é a área da espiritualidade. Então fica a dica aí para você. Nós vamos deixar aqui na tela o número de telefone para você fazer contato e matricular o seu filho no Colégio da Educação Adventista, que é muito além do ensino. Muito bem, Lucas. Além da educação infantil, nós também temos a educação superior, né? A educação superior, a Educação Adventista oferece para a gente vários cursos de faculdade. Então você pode ter vários cursos de faculdade por um preço que cabe no seu bolso. Muito mais em conta do que uma faculdade presencial.
E tem mais outro detalhe, você pode fazer uma faculdade da sua casa através da internet, de um computador, de um celular, etc. E você também pode fazer com muito menos custo, porque para você se deslocar da sua casa até uma faculdade presencial, tu tem que gastar ou com transporte, com gasolina, tempo que tu gasta e etc. Já na sua casa, é só ligar o computador, acessar a internet e fazer ali as aulas no conforto da sua casa. Então fica aí essa dica para você. Graduações, várias graduações que nós temos, o EAD, e também pós-graduações. Aí na tela vai estar aparecendo o número de telefone para você estar entrando em contato, se você quiser estar cursando um desses cursos, para você investir na sua carreira, porque você precisa investir no presente para você ter sucesso no futuro. Fica aí a dica. E que você possa fazer um curso maravilhoso e se especializar aí para o mercado de trabalho. Muito bem. Ótimo, né? Beleza. Fantástico, vale muito a pena. E hoje, então, a gente está aqui com o nosso convidado especial, Dr. Denis, meu amigo, que eu tenho um carinho muito grande por você. E estamos muito felizes em recebê-lo aqui. E a gente quer conversar um pouquinho, trocar algumas ideias aí. Dr. Denis, conta aqui para o pessoal qual é a sua especialidade. Olha, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês dois aqui. Conheci o senhor agora, mas o pastor Lucas eu já conheci aí de algum tempo. Admiro muito, o senhor sabe disso, quanto que eu admiro a sua palavra, o modo como o senhor transmite Deus. Né? Eu sou médico, sou neurologista, né? Trabalho no Hospital Adventista de Manaus. O tempo passa muito rápido, parece que foi ontem, mas já vai fazer 7 anos. Olha aí. Que eu estou lá no Hospital Adventista e tenho crescido muito, né, em tanto campo, como ele falou, e eu acho tão bacana de dizer da saúde. A gente fala só de crescimento profissional, mas eu não consigo crescer profissionalmente se eu não cresço pessoalmente. É verdade. Né? Então, eu acredito que o meu trabalho e a minha proximidade com o Hospital Adventista e a Igreja Adventista me fez crescer muito nessa esfera que a gente não tem na faculdade. Né? A gente está vendo aí a faculdade à distância com um projeto a mais, mas a gente vê que normalmente não é isso. Então você sai da tua faculdade muito técnico, mas tu esquece que existe saúde mental, que existe saúde espiritual, isso não é falado. E isso com o tempo a gente vem praticado. Sou muito grato de estar aqui nesse momento para falar de algo que eu admiro bastante. Que legal. Né? Que legal. Doutor Falo Denis, que só, tem que me interromper. Né? Fiquem à vontade. É para falar mesmo. E agora juntou 3 que gostam de falar, né? Não é? A gente tem que pedir senha aí Então agora. vão ter que nos interromper. Doutor Denis, vem cá. Você mora aqui em Manaus, né? Hoje trabalha no Hospital Adventista de Manaus. Mas você parece que não é aqui de Manaus. De onde você vem? Qual é a sua origem? E o que você fez para chegar aqui em Manaus? Como é que foi a sua chegada aqui? Eu costumo dizer que eu já virei manauara, né? Né? Virei amazonense. Estou há 30 anos, quase 30 anos, eu acho, um pouquinho até mais. Fala 30 para não entregar a idade, né? Mas vim jovem para cá, vim com meus pais, que são médicos, né? Vim do Rio de Janeiro. Certo. Sou carioca da gema, como chama, né? Quando é da capital. E vim para cá muito jovem e fiz a minha vida aqui, né? Eu estudei aqui a graduação, agora a gente estava até falando, tem até 9ª série agora, né? Isso. Na minha época. Nono ano. Não fala mais série. Não né? fala, a gente está tudo desatualizado. Mas fiz aqui o meu primeiro grau, meu 2º grau. Fiz a faculdade de medicina aqui, fui da primeira turma da UEA, né? Olha que legal. Logo assim que lançou, tive a honra de inaugurar a UEA. Top. E fiz residência médica de neurologia aqui em Manaus também, né? Então me fixou muito aqui. Hoje eu me considero mais amazonense do que carioca, sendo muito sincero, né? Tem aquele ditado, comeu jaraqui, Não sai mais daqui. não sai daqui. É isso mesmo. E o jaraqui é gostoso. Você sabe que a minha sogra, ela fez isso quando eu vim aqui conhecer a minha esposa, né? Na época, minha namorada, a minha sogra ofereceu vários peixes e ela me apresentou pacu, sardinha, tambaqui, mas o jaraqui Não podia faltar. não podia faltar. E ela ofereceu com tanto prazer, olha, isso aqui é o jaraqui, quem come jaraqui não sai mais daqui. E eu pensei, eu vou comer o jaraqui, vou casar com a tua filha, vou meter o pé daqui. Mas aí, meu amigo, tô aqui já há 8 anos. Destino. Criou raízes aí. não Olha o é? jaraqui. Comeu jaraqui. Exatamente. Pode crer. É isso mesmo. E Denis, Dr. Denis, você teve alguma formação assim que envolveu religiosidade na sua vida, desde que você nasceu? Como é que é sua história? Eu, na verdade, assim,
eu não tinha muito da espiritualidade ligada à minha vida. E é uma coisa que eu gosto sempre de falar, assim, sabe, pastor, pastores, que se você, por exemplo, tem um filho, vocês descobrem que tem um filho, né? E esse filho de vocês é um filho que é mal criado. Não faz o que você pede, não faz o que você manda e nem reconhece que tu é pai dele. Tu não ia aguentar isso muito tempo. A gente é ser humano. Vai ter uma hora que a gente vai olhar e vai falar, quer saber? Larguei de mão esse menino, rapaz. É verdade. Não tem jeito. Mas eu fui esse menino e Deus nunca me largou de mão. Nunca, nunca. E aí que a gente vê, né? Cara, eu fico pensando assim no que Deus vê pra gente. Eu tenho filho. Eu sei que o pastor Lucas Ivo tem filho, eu não sei se o senhor ainda tem não. filho. É uma coisa que a gente dá os 4 membros por ele. A gente dá os 2 braços e as 2 pernas para ele não sofrer. Eu fico imaginando Deus, que é muito mais perfeito que nós. O que ele deve sentir de amor e o que ele deve sentir de tristeza ao ver um filho negando, ao ver um filho não querendo reconhecer, ao ver um filho não querendo seguir aquilo que ele idealizou. E eu fui esse filho ruim, mas Deus nunca me abandonou, nunca deixou de estar lá. E eu consigo vê-lo em detalhes que eu não via, simplesmente porque eu não observava. E aí é onde que eu vou chegar, como diz a Rosana Alves, né, uma coisa que ela falou e eu gostei muito. Eu estou jogando as telhas, mas vou já fazer o telhado. Né? Boa. As telhas estão indo para lá, mas o telhado vai se construir. Boa analogia. Mas eu, com essa proximidade cada vez maior, da religiosidade e da espiritualidade, eu resolvi fazer uma pós-graduação em medicina do estilo de vida e saúde adventista. Top. Então hoje eu sou pós-graduado em saúde adventista e é apaixonante. Eu falo isso para quem quiser ouvir, não é porque eu estou aqui, né? Quer um exemplo? Vamos lá, os 8 remédios. A gente conhece os 8 remédios há mais de um século. Sim. Mas quem que fala dos 8 remédios como algo realmente mais efetivo para a memória do que um ginkgo biloba? Realmente mais efetivo para a memória do que um polivitamínico? Ninguém fala disso, porque a água é muito simples, né? Luz solar, tá, isso é básico, não é básico e a gente não faz, né? É verdade. E hoje eu me sinto completo com a minha especialidade por conta da pós-graduação em saúde adventista. Como assim? Alzheimer, como eu estava falando. Eu fiz neurologia porque toda a minha família, por parte de pai, evolui para Alzheimer. É mesmo? Meu avô teve Alzheimer, o irmão dele teve Alzheimer, a irmã dele teve Alzheimer, tem um tio com Alzheimer. Então eu falava, cara, tem alguma coisa aí na família que quer saber? Eu gosto de estudar, vou descobrir que negócio é esse aí, eu não vou ter. Né? Então fui atrás da neurologia por causa disso. E eu descobri que o Alzheimer da minha família toda era evitável. Evitável? Evitável. Assim como 40% dos pacientes com doença de Alzheimer seriam evitáveis. Sabe aquela história de genética na doença de Alzheimer? Isso é raro. Isso não é o mais comum. Você já viu aquele filme Para Sempre Alice? Não. Quase ganhou um Oscar de uma atriz, eu esqueci o nome, mas uma atriz bem famosa, em que ela começa a evoluir para o Alzheimer muito nova. E a gente sabe disso, que o Alzheimer genético, aquele Alzheimer começa antes dos 60, na grande maioria das vezes 50 e poucos anos. Aquele idoso que está com 70 e poucos anos está evoluindo para o Alzheimer, foi mau uso do cérebro. E agora em 2021 saiu 40% dos Alzheimers são evitáveis e existem 12 fatores de risco. Só que dos 12 fatores de risco estão incluídos 8 remédios. Olha que fantástico. Como assim? Vamos lá. Sedentarismo é um fator de risco. Sim. O exercício físico é um remédio. Eu tenho até dificuldade de chamar de remédio, sabia? Eu sou polêmico, eu gosto de questionar as coisas. Né? E eu fiquei, uma vez eu perguntei de um pastor que eu admiro muito. Eu falei, pastor, tô jogando as telhas, viu? Já eu volto pro telhado. Eu falei, pastor, eu não acho que deveria se chamar 8 remédio. Como assim? Por que, Denis? Remédio é para quando a gente não evita as coisas. É melhor prevenir do que remediar. Certo. E se eu estou falando em remediar, eu estou falando em dar um remédio para quem tem doença. Mas vem cá, exercício físico, água, luz solar, temperança, confiança em Deus, descanso. Isso é prevenção. Com certeza. É verdade. Isso não é um remédio, isso é prevenção. Ele pode servir como remédio? Pode. Tem muita doença que o ar puro é o tratamento. Tem muita doença que o sol é o tratamento. Tudo bem. Mas ele é muito mais prevenção do que remédio. É verdade. Né? Então, assim, eu sinto isso. E o que eu digo com relação ao Alzheimer? Sedentarismo é fator de risco, obesidade é fator de risco.
LDL alto é fator de risco, colesterol alto. Eu tenho hipertensão e diabetes como fator de risco. Eu tenho falta de sono e descanso como fator de risco. Eu tenho falta de exposição à luz solar como fator de risco. Eu tenho falta de ar puro, ou seja, poluição como fator de risco. Meu amigo, o que é sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão? É falta de exercício e uma alimentação adequada. Exatamente. Perfeito. Então, se eu completo os 8 remédios, é o que eu sempre falo, gente, essa história de vir aqui no meu consultório e pedir uma tomografia para saber se vai ter Alzheimer, isso é você tentando ver se o mal já chegou, apesar de eu não estar fazendo nada para prevenir. Muito melhor do que você vir aqui fazer uma tomografia que tem a quantidade de radiação de 100 raio-x, uma tomografia que vale a radiação de 100 raio-x. Nossa. Então, meu amigo, você vai acabar com câncer de tireoide de tanto fazer tomografia. Vai para os 8 remédios e previne, porque é aí que se previne o Alzheimer. Fantástico. Né? Então, olha como isso modificou a minha conduta como médico. Quer um outro exemplo? Enxaqueca. Eu tenho um paciente com enxaqueca que eu começo um remédio para controlar a enxaqueca dela e ela melhora. Tá bom, mas vem cá. Quando eu tiro... Vai voltar o problema. Eu vou te dizer que vai ter um problema anatômico no cérebro da pessoa, que eu vou dar um remédio, 3 meses depois eu tirei e aquilo vai ter mudado? Não faz sentido. E aí eu entendi que aquele remédio, ele vai estar ali até ela mudar a qualidade de vida. Eu tenho no meu consultório, tá lá gravado, 5 metas para controle da enxaqueca. Você vai sair do remédio, mas quando você tirar nota 8, cada uma dessa aqui vale 2 pontos. Olha aí. Quais são as 5 metas? Primeiro, água. Você precisa tomar 40 ml por quilo de peso. Para mim, são 3,5 litros. Né? Segunda coisa, alimentação. Aí eu vou usar algo da doutora Kelly Barbosa, nutricionista lá do Adventista. Descasque mais, desembrulhe menos. Depois eu vou para o exercício físico. Doutor, tem que fazer exercício físico todo dia? Tem, mas todo dia você escova o dente todo dia? Exatamente. Pois é. Não, doutor, mas se eu não escovar o dente... vai ficar cheio de tártaro aqui. Tá cheio de tártaro nas artérias do teu coração aí que tu não tá vendo, só tá lá para dentro. Né? E os dentistas me perdoem, mas existe dentadura. Né? Existe prótese. Não tem coração novo para vender não, meu amigo. Então é muito mais importante você fazer o exercício do que escovar o dente. Não cuidou, né? Já era, né? Não tem jeito. Né? Quarto, descanso. E eu não tô falando só de sono. Eu tô falando de descanso. Né? Porque... eu preciso de um descanso semanal. Eu preciso de um descanso anual. Né? E o quinto é manejo do estresse. Porque o que mata não é a quantidade de estresse. É como tu lida com ele. Ponto assim. Tem gente que tem 200 estresses na vida, meu amigo. Mas ele sabe lidar bem com aquilo. Eu, quando eu saio do Hospital Adventista de Manaus, me pergunta, doutor Denis, quem é esse? Boa. Ficou lá. Ficou lá e volta na segunda-feira. Né? Porque... às vezes tem uma pessoa que tem 200 problemas no dia e está manejando bem. Às vezes tem uma dona de casa que tem uma goteira lá e está, meu Deus, essa goteira que não me deixa, aquilo ali vai matar ela. Então, a paciente que tem esses 5 pontos, ela sai do remédio. Olha como a saúde adventista após a graduação modificou completamente a minha conduta. Né? Fantástico. Fechei o telhado. Muito bom, doutor Denis. E onde foi que você fez essa pós-graduação sobre saúde adventista? Vamos fazer o seguinte, então, pastor Felipe. Já que você fez essa pergunta tão importante, a gente vai ter agora um break. A gente vai logo voltar com o doutor Denis explicando como que foi essa pós-graduação tão interessante que ele fez. Aguardamos vocês daqui a pouquinho. Maravilha. Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança. Muito bem, estamos voltando aqui agora e com aquela pergunta que fizemos no bloco anterior, que é onde foi que você fez esse curso de pós-graduação em saúde adventista? O curso ele foi realizado no Hospital Adventista, mesmo, né? A gente... Hospital Adventista? No Hospital Adventista de Manaus. De Manaus, isso. Ok. E foi com o pessoal da Sou Saúde. Dr. Luiz, né? Era o responsável. Né? E foi um curso assim muito engrandecedor para todo mundo que estava lá. Né? Foi um curso multi, não foi só para médico, foi um curso... Você também estava lá, Lucas? Né? Nós fizemos também lá na nossa comunidade, no Espaço Alfa, esse curso. Então, tive a oportunidade aí
de aprender também sobre essa área tão Mas fantástica. Acho lá que já no- teve 3 turmas em Manaus, né? 3 Se não me turmas, né? engano. Mas lá no hospital foi uma pós-graduação? Mas lá também. Eles fizeram É a primeira mesmo? turma no hospital e a segunda turma foi No com o Espaço pessoal Alfa. do Espaço Alfa. Ah, então uma pós-graduação, trabalho de conclusão de curso, tudinho. Tudo incluso. Reconhecido. Reconhecido, com Que diploma certificado. cara, que legal. Bacana, bacana. Olha, eu tô com uma curiosidade aqui, doutor Denis, sobre como foi que você chegou aqui em Manaus. Você falou que viveu no Rio de Janeiro, você falou um pouquinho que tu tem uma descendência, né? Uma ascendência, na verdade, judaica. E eu queria saber um pouquinho dos seus pais, da sua família, e também como que você chegou aqui em Manaus. Faz um tempinho aí, né? Pouco tempo, esses dias atrás, pô. Esses dias, 30 anos é garoto. não é, rapaz, passa rápido. Foi, a gente, na verdade, meus pais são médicos, meu pai e minha mãe, e eles vieram trabalhar como médicos no Amazonas, mas, diga-se de passagem, não foi em Manaus, foi em Manacapuru, né, há mais de 30 anos atrás, né? Eu costumo brincar que Manaus não tinha nem shopping ainda, só tinha o Secomis. Secomis. Secomis era o shopping. Famoso Secomis. E rapaz, olha, que lembrança que eu tive agora, né? Tive um déjà vu, como o pessoal fala, né? Déjà vu, né? Pra quem não sabe, déjà vu não tem nada a ver com vida passada, é uma crise epilética do lobo temporal, tá? Olha aí. Só pra Pronto. ficar Crise claro isso. epilética do lobo temporal. Acredita nisso? Então vamos lá, lobo temporal. Qual Lobo é o temporal lobo temporal? é um lobo que fica aqui, é um lobo da memória. Aham. Se ele dá um curto-circuito, fica uma informação, já vivi essa cena antes ou não. Mas isso é uma crise epilética, a gente tem várias, viu? Isso não significa epilepsia. Você está dormindo lá e você acorda sonhando que está caindo, hein? Você dá um tremor. Aquilo é uma crise epilética que a gente Olha tem só. também, né? Mas voltando ao assunto, Certo. o Boa. déjà vu, né? Déjà vu. Bom, O déjà vu, Déjà vu, o pessoal déjà chama de vu. déjà vu, né? Enfim, eu em Manacapuru, né, comecei a gente está falando disso, né? Isso, Olha isso. o TDA. Quando você chegou aqui? Eu, na verdade, assim, meu pai e minha mãe são médicos, né? E a gente vieram para cá para trabalhar, né? Mas naquela época que a gente veio, só tinha o Secomis. E o déjà vu que me deu foi que eu fui mordido de cachorro no Secomis, rapaz, pela primeira vez. é mesmo. Rapaz, uma cachorra prenha lá, eu passeando, vou pelo menos nesse shopping passear. Cachorro ainda saiu atrás de mim, correu e mordeu minha bunda. Eita. Acredite, meu amigo. Mas, para mim, naquela época, foi algo muito chocante. Sim. Porque você mora no Rio de Janeiro, você tem, né, aqueles teus amiguinhos que estão lá na praia, de repente você vem para um local com uma natureza completamente diferente, porque até a natureza, o ambiente em Manaus, Sim. a gente vive num país continental. Exatamente. Né? Se você for ver Rio de Janeiro, Manaus, você está em dois países diferentes. Sim, Né? E, infelizmente, é uma coisa que é na nossa realidade até hoje, o interior do Amazonas ainda é muito subdesenvolvido. Sim, Né? sim. Em relação... Você vê interior de Rio e São Paulo, assim, você vê grandes hospitais, grandes centros, assim, Campinas, outras Sim. regiões. Né? Imagina há 30 anos. 30 anos atrás. Então foi uma época que meu pai e minha mãe eram os médicos da cidade, né? Minha mãe era ginecologista, mas atuava como tudo, operava tudo que vinha pela frente, meu pai ajudando a atender. Então no começo foi sendo muito sincero com vocês, foi meio frustrante. Não foi uma coisa agradável para mim. Mas o que eu falo hoje é que virou a minha terra mesmo e eu não saio mais daqui, né? Eu aprendi a gostar e como tudo na vida, não vai ter perfeição. Mas se você for levar todos os pontos, Manaus é bom demais para mim. Verdade, Né? verdade. Foi em Manaus que eu fiz minha vida, que eu fiz minha família, né? Que eu conheci as pessoas que eu mais amo. Então, sou amazonense. Que Muito legal. bom, sou amazonense. de Que coração. legal. E que legal. o pastor Felipe aqui deu um spoilerzinho aqui de uma questão que eu acho que é legal a gente perguntar, né? Porque a galera aí que está nos assistindo gosta disso aí, de falar sobre judaísmo, né? A linhagem judaica bíblica é tão importante, Certo. a linhagem da aliança. E o pastor Felipe comentou aí que você tem uma ascendência judaica. É isso verdade, mesmo, doutor? É verdade. E olha, tem gente que sabe mais de judaísmo do que eu, porque eu acompanho os posts do pastor Lucas e ele fala muito Propriedade, bem. né? Com propriedade, muito É bem. verdade. Teólogo, né, meu? É Eu verdade. sou um curioso. Né? Eu tenho realmente lá no Rio de Janeiro, a minha família, né, a ascendência do meu pai é ascendência de judeus Ashkenazi. Né? Ashkenazi, né? Que são, Ashkenazi. a gente chama de Ashkenazi ou Ashkenazi. Ok, né? Ashkenazi. Que são judeus descendentes ali da Europa Central, né? E a minha família, inclusive eu descobri recente que da onde vieram mesmo, né? Eu achava que era da Rússia, mas antigamente com aquela União Soviética, tudo que virava meio Rússia ali, Sim, né? é verdade. Mas eles são
romenos, né? Da Romênia. Legal. Terra do Drácula. Terra do Drácula. Terra do Conde Drácula, né? Mas é da Moldávia, né? De uma área ali chamada Moldávia. E ali, como a gente estava até conversando, mais do que propriamente uma religião, o judeu ele é como se fosse um povo. Né? Porque eles vieram de uma região, né? E eles tinham essa ideologia de não se... como fala, não misturar a raça judaica. Sim. Então eles faziam, eles até hoje, né, ainda tem muito isso, questão de que um judeu case com um judeu. Exatamente. E havia aí muita consanguinidade, né? Primo verdade. casando com primo, né? Irmão casando com, enfim. Mas é por isso que a gente tem, inclusive, se olhar em livros de medicina, tem um monte de doença de judeu ashkenazi. Né? Então, por quê? Porque eles são muito fechados dentro ali, né? Fechados. E que tipo contexto, de doença né? seria essa daí? Existe alguma doença hoje assim que a gente possa falar, essa doença aqui é uma doença comum e por causa Doença desse celíaca, por exemplo, celíaca, né? Que é a intolerância ao glúten, é muito prevalente entre os judeus ashkenazi. Porque casaram-se entre si. Entre si. Então, primos. imagina, um tem um gene recessivo aqui, o outro também tem um gene recessivo. Se casasse com alguém que não tem nada, não daria nada, mas os dois casando vai acabar dando problema. Okay. Né? E a gente tem muito disso mesmo. Tem um tipo de câncer de intestino que só dá em judeu ashkenazi. Entendi. Aquela lá é judeu ashkenazi. Entendi. Né? Então, a minha descendência realmente é de lá, mas depois já deu uma misturada. Né? Minha mãe é católica, né? Mas na época, né, ela teve que se converter ao judaísmo, porque o judeu ele só considera que é judeu realmente se nasceu do ventre de uma judia. Sim. Essa era uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Isso. Então, assim, a minha irmã, que é mais velha, meu pai conheceu minha mãe católica e tal, e não deu tempo de fazer o curso para que tivesse essa conversão da minha mãe, né, que fosse aceita. Então, a minha irmã, apesar de frequentar muito, ela não é considerada por eles uma judia verdadeira. Mas né? a tua mãe, ela também tem ascendência judaica? Não. Só o seu pai? Só o meu pai. E Minha aí mãe ela veio lá de Alagoas, tem ascendência lá do Lampião. Entendi. Então, quer dizer, você é considerado judeu porque a sua mãe, quando casou com teu pai, que aí sim é de sangue judeu, Isso. ela fez o curso para ser judia. Judia. E aí você nasceu depois que ela tinha feito judia. o curso. Isso. E só por isso que eu pude fazer com 7 dias a famosa circuncisão, né? Okay. Que graças a Deus eu não me lembro. Ainda bem, Mas né? é com 7 dias de nascido e acreditem, sem anestesia. Nossa, aí é cruel. Eu brinco, né? É na navalha mesmo. É na navalha. Eu brinco assim que a criança ela só tem a fixação do olhar depois de 30 dias, no mínimo, né? 1 ou 2 meses de vida. Até então ela fica olhando meio pro nada, ela não olha no teu olho, né? Sim. E quando o meu sobrinho estava fazendo a circuncisão, eu fui lá, minha irmã me chamou para poder eu segurar, porque eu era considerado judeu e tal, tudo tinha que ser. E aí eu segurando ele assim para poder o rabino ir lá e levantar a Kellyzinha lá e cortar, né? Cara, na hora que ele pinçou, ele não olhava para nada, mas naquela hora que ele pinçou, ele me olhou no olho, cara. Eita. Sabe aquele olhar no olho assim de me solta, por favor, me solta. Mas eu vi aquilo, né? Eu acho que tu vai ficar mal lembrado por esse menino. Eu já perguntei, hoje ele já tava velho, eu falei, você lembra que titio segurou você? Ele, eu falei, esquece. Então tá bom. Esquece. Boa. Mas continuando como essa questão do judaísmo, é uma coisa que a gente estava conversando até que eu reconheço como muito, mas muito, muito parecido mesmo com a religiosidade dos adventistas do 7º dia. Sim. Né? A gente guarda o sábado, né? A gente tem um Shabbat que a gente guarda o sábado. A gente tem muita ideologia parecida, né? Sim. A gente preza por muitos valores parecidos, como, por exemplo, a questão da educação. Né? É verdade. Tem aquela velha história, né? Aquele velho boato que o judeu ele tem uma bênção, né? Ele já nasceu com uma bênção. Ele prospera por causa de uma bênção genética, né? Tá no DNA dele. Ele é, como é que chama? Ele é descendente direto de Abraão, então por isso ele, independente do que ele fizer, ele vai prosperar. Onde ele pisa a planta do pé é dele por herança. É a promessa. E eu reivindico essa promessa. Eu quero. Mas isso entre. Eu posso falar isso para vocês que entre realmente os próprios judeus a gente vê isso aí como um grande mito. Né? Não tem nada disso. O que tem é uma coisa muito parecida com os adventistas do 7º dia, que é o quê? O prezar pela educação desde cedo. Fantástico. O que é mais importante
para o judeu? São duas coisas que eu vejo também na Igreja Adventista, que é a educação e a saúde. Né? E as mensagens, geralmente, dos judeus vêm pela educação e pela saúde também. O judeu, desde pequeno, ele na verdade, não é nem motivado a ter educação, ele é forçado. Porque quando ele tiver 13 anos, ele vai virar homem, vai fazer o seu bar mitzvah e ele vai ter que, inclusive, ler em hebraico. Então, hoje, o paciente tem um Alzheimer. Sabe o que eu recomendo para o paciente com Alzheimer? Aprende inglês. Ele vai chegar e falar, mas doutor, eu nem quando não tinha Alzheimer aprendi inglês, eu vou aprender agora. Eu não quero nem que tu aprenda, meu amigo. Eu quero que tu vá para a aula e saia fumaça pelo teu ouvido. Caramba, mas isso aqui é difícil demais de aprender. É aí que teu cérebro desenvolve. Então você imagina uma criança que desde cedo é estimulada a ler o português e ler uma língua que é totalmente diferente com a gente. Eu leio ao contrário a Torá. Né? As letras são completamente diferentes do nosso alfabeto. Esquerda, né? Da direita para a esquerda, são diferentes do nosso alfabeto. O livro abre de trás para frente. É isso. Então, eu tenho uma criança que desde cedo está sendo estimulado 2 polos do cérebro dela. Que ela vai ter, com certeza, se ela aprende hebraico e português desde cedo, é lógico que ela vai ter uma facilidade de aprender muito maior do que alguém que só atende português. É verdade. Na escola que eu estudava, chamada Talmud Torah Herzliya, a gente tinha desde a antiga alfabetização, que não é mais alfabetização, a gente tinha inglês, hebraico e português. Né? Então, fantástico. Isso que é um diferencial que pode haver aquela história, não existe judeu pobre, existe, eu conheço. Mas assim, não existe um judeu analfabeto. Isso aí é fato, é zero analfabetismo, né? Então, olha a semelhança que a gente tem. Que legal. Doutor, você falou pra gente também, em off aqui, que a questão do estudo é muito levada a sério, você falou aqui também pra gente, mas que quando uma pessoa não estudava, ou um judeu não estuda, é como se fosse uma derrota, fosse É isso. Como é que é visto? Como é que é essa impressão lá? O judeu, ele tem desde cedo uma educação de prosperar, né? De como você vai fazer na sua vida para prosperar. E diga-se de passagem, não é só prosperar do ponto de vista financeiro, né? Eu estou falando de prosperar na vida. E aquilo que a gente falou, prosperar na minha vida espiritual. Não tem como você ser um judeu que não frequenta a sinagoga. Né? Prosperar na minha saúde mental. Porque todo Shabá, que é o sábado que a gente guarda como os adventistas, né? Tem ensinamentos, não é simplesmente eu vou ficar lá e vou ficar sem fazer nada, descansando, não. Eu vou ter aquele descanso na minha pausa do meu trabalho e nas nossas reuniões vamos falar sobre coisas que vão fazer você crescer na vida. Né? E são ensinamentos sobre trabalho, ensinamentos sobre comércio, ensinamentos sobre relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, como devo tratar a esposa, como deve tratar o marido, qual o papel de filho, qual o papel de mãe. Então, isso tudo faz com que ele espere que você seja muito bem sucedido. Que legal. E a partir do momento que eu tenho um judeu que recebeu toda essa orientação, teve todo esse estudo, porque eles prezam muito por estudo. O judeu ele não está tendo dinheiro para estudar, a sinagoga vai pagar. Ele quer fazer faculdade de medicina, não vai conseguir, a sinagoga vai pagar. Né? Então, assim, se apesar de todo esse apoio que ele tem, ele ainda assim não prosperar, aquilo é uma grande derrota. Né? Aquilo é uma grande decepção, é a decepção da família. E você percebe que isso tudo que acontece na vida de um judeu, então, não é fruto do acaso. Não. É um processo que acontece de educação desde o ventre materno por toda a vida, né? Mas que para eles gostam de guardar. Sim. Eles não divulgam isso, não é divulgado no Google como é que é a reunião. Eles guardam, então fica meio que um mistério. Como que eles prosperam? Eles prosperam porque ele dá o sangue ali desde cedo. E se não der, você é a decepção. E quem quer ser a decepção da família, a gente prefere apanhar do que ser decepção. E é o famoso provérbio, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande não se desviará dele. Aprende os conceitos desde pequeno, reproduz na vida e automaticamente isso vai trazer sucesso espiritual, vai trazer sucesso profissional, sucesso financeiro. É isso. Porque você fortalece ali os fundamentos da educação, né? E isso é extraordinário. Olha, uma grande lembrança que eu tenho do meu avô. Meu avô me chamava de Tchukali. Tchukali é uma coisa carinhoso assim em Yiddish, né, que é a linguagem hebraico com alemão, né? E ele sempre me falava uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falava, você pode ser o que for, mas você sempre
tem que manter o seu caráter. Você sabe o que é caráter, filho? E ele repetia. Caráter é quando você faz a mesma coisa longe da pessoa e perto da pessoa. Você é a mesma pessoa quando você está sozinho e quando você está no meio da multidão. Isso é caráter. Olha que fantástico. Né? E isso é prezado. Isso é ensinado. Isso é um valor que, assim, para o meu avô, era um valor que ele queria me passar muito mais de como fazer um comércio, que ele sabia muito bem. Mas isso era o que ele me repetia. Né? Isso é tão fantástico, pastor Felipe, só complementando esse pensamento, que numa sociedade que a gente vive, onde parece que as famílias terceirizam todo o processo educacional das crianças, seja para a instituição de ensino, seja para qualquer outra coisa, para babá, na cultura judaica, que é na realidade a cultura bíblica, é o pai, o avô ensinando para o filho, para o neto. Que fantástico que é isso, né? Porque isso traz uma base que é fundamental. E aí fica a dica aí para quem está assistindo nosso podcast, valorize seus filhos, dedique tempo para eles. O maior presente que você pode dar para a vida deles não é a bola, não é o videogame, é a sua presença, os seus ensinamentos que vão ficar guardados no coração e reproduzidos para a vida, né, pastor Felipe? Muito bem. Então a gente poderia resumir que o sucesso não tem a ver com linhagem de DNA. Sim. E sim com construção do seu futuro. Isso. Então você precisa construir o seu presente para que você possa ter um futuro de sucesso. É como vocês iniciaram o podcast, falando de educação, né? Tá aqui. E cada vez mais acessível. Eu estava vendo aqui, de verdade, olha aqui, ó, cursos por R$249 por mês. Muito barato. Então, assim, hoje em dia, a educação está aí, tá certo. A gente estava brincando que a gente é da época da Barça. Se eu quisesse saber alguma coisa, eu tinha que esperar o homem da Barça chegar com o próximo livro. Hoje a gente tem tanto acesso à informação, hoje a gente tem tanto acesso à educação. Né? Então, é o segredo, é conhecer. Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. O meu povo padece por falta de conhecimento, né? Muito bem. E aí, a questão da área da profissão sua, como é que foi? Para você chegar a ser um médico, você já sabia desde pequeno? Como é que foi isso aí? Você se despertou olhando os seus pais trabalhando? Como é que foi? Você sabe que quando eu era pequeno eu não gostava muito. Né? Porque meus pais, infelizmente, ficavam muito tempo ausentes. Né? E a minha mãe, por ser obstetra, ginecologista obstetra, era Réveillon, opa, vou ter que ir ali. Natal, opa, vou ter que ir ali. Tá aniversário, opa, vou ter que ir ali. Eu falava, não quero isso pra mim, não. Não quero não. O pai do meu amigo é advogado, é juiz, olha só como é bem melhor. Eu falava, eu quero é ser juiz, eu quero. Qual vai ser a tua profissão? Eu falava, desembargador. Quero ser desembargador. Mas eu digo que algumas coisas me escolheram, eu não escolhi. Hoje eu trabalho muito com dor. Não foi o que eu escolhi, a dor me escolheu. Né? E a medicina foi fruto de algumas coincidências do acaso. Não foi bem porque meu pai e minha mãe eram médicos, né? Mas teve um ponto em que eu me apaixonei, né? E teve alguns pontos que me fizeram aperfeiçoar a minha vontade um pouco mais. Mas eu nunca fui aquela criança de eu vou ser médico, vou botar aqui os tetos, essas coisas. Nunca, realmente. E a minha faculdade, inclusive, eu não pensava em fazer neurologia. Certo. Pensava em fazer ortopedia. Ortopedia. Olha aí. Outra, totalmente o oposto, né? Isso. Mas as coisas parece que as coisas, Deus ele vai te mostrando as coisas na hora que você está preparado para ver, né? Talvez tem coisas assim que se você vê antes, você não presta nem atenção. E talvez você até viu, mas como não estava puxando para aquilo ali, né? Não fazia significado, né? Vocês já perceberam que quando a gente começa a observar uma coisa melhor, a gente vê em todo canto? É isso aí. Nossa, mas agora eu estou vendo tantas essas flores aqui, né? Estão botando na cidade. Não, agora você está observando. Né? Quando eu comecei a usar gravata, aprendendo a fazer aquele nó, aprendendo a fazer nó, comecei a olhar o nó de gravata de todo mundo. Eu vejo agora um Jornal Nacional, olha a gravata do William Bonner, rapaz, mas eu nunca tinha percebido aquilo antes, porque talvez não fosse a hora. Isso você está falando aí, doutor, eu acho que foi hoje, eu estava vendo o Rodrigo Silva, o professor Rodrigo Silva, usar exatamente esse exemplo para dizer o seguinte: o que você está vendo? Se você ficar focando nas coisas ruins da vida, você só vai ver coisa ruim da vida em todo quanto é lugar. Mas se você foca nas coisas boas, você vai ver coisas boas em muitos lugares. Então seu estilo de vida, a forma com que você vive, depende no foco que você quer dar.
Se você vai olhar eu coisas tenho até boas, uma colocação assim acerca disso, uma pergunta para o Dr. Denis sobre isso, que é, a gente até já conversou uma outra oportunidade, a gente falou sobre isso, mas eu queria que as pessoas que estão assistindo esse podcast pensassem também sobre isso e aprendessem sobre a relação que os nossos sentidos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente alimenta no nosso cérebro, se isso tem efeito na nossa saúde. Mas vamos fazer um break, né? É isso aí, tá na hora. E aí, você espera aí que já vai voltar. Olha que pergunta importante, hein? Estamos aguardando você aí. Top. Muito bem, estamos aqui de volta no podcast Resenhando e eu tenho aquela pergunta tão especial para você, Dr. Denis. Como que a gente faz aí para ter melhor sanidade mental? Será que aquilo que eu vejo, que eu escuto, aquilo que eu alimento de pensamentos positivos ou negativos afetam? O que você me diz sobre isso aí? Olha, e eu tenho prescrito isso para os meus pacientes, pastor, principalmente depois da pós-graduação em saúde adventista, como receita. Né? Como receita, gerenciamento do pensamento. Porque veja bem, a gente tem um sistema que a gente chama de sistema límbico. Né? O que é o sistema límbico? É o sistema do instinto que a gente tem. Né? Amígdala, hipotálamo, giro do cíngulo lá no cérebro. O que eles fazem? Tudo aquilo que te mantém a preservação da vida. Então, ele te faz querer buscar alimento, querer buscar abrigo, querer buscar uma companheira para poder você se reproduzir. Mas isso é instinto animal. A gente tem um circuito chamado circuito mesolímbico, em que há a conexão do sistema límbico com o teu córtex pré-frontal. Até o século XVIII, a neurologia não tinha muita ideia para que servia o córtex pré-frontal. O que se pensava? Que o lobo frontal era só movimento. E a gente sabe, por exemplo, que o lado direito do cérebro movimenta a minha mão esquerda, o meu lado esquerdo, lado direito. Só que isso é no giro pré-central, um pouco mais lá atrás. Há um giro na verdade, pré-frontal, não pré-central, pré-frontal, que fica na frente do frontal, que é responsável pela modulação do teu comportamento. Então, o que significa? Seria tipo essa parte aqui atrás da testa. É logo atrás da testa, logo aqui. Né? Então, o que seria isso? Eu recebo um estímulo do lobo límbico e o meu lobo
pré-frontal vai avaliar aquilo com a razão e vai me dar uma conduta. Vou ter um comportamento mediante a minha avaliação do meu lobo frontal, né? O que a gente descobriu? Teve um cidadão chamado Phineas Gage, com PH, Phineas Gage. Fala Phineas mesmo, que é descendente Meu nome é grego. Phineas. Meu nome é Phineas, né? Enéas, né? Mas aí eu vou botar a gente está se entregando, que a gente Quem é é dessa novo época. aí, gente, não entende. É que o pastor Felipe Enéas. tem uma certa idade. Mas era um Busca candidato lá. que há muito tempo atrás verdade. foi candidato. A gente tirava Não é a do graça. meu tempo e do Denis, não. Nem era Phineas, era Enéas. Enéas, verdade. Mas como é Phineas, parece, né? Parece, Então, parece. tudo aí. E aí, quem era o Phineas? O Phineas é uma história sensacional. Eu gosto muito dessa história. Tanto é que o crânio dele tá em museu agora na Europa, né? Olha. O crânio do Phineas Gage. O que ele era? Ele era um americano que trabalhava numa ferrovia, em que na época eles não tinham maquinário, então a estaca para cravar a ferrovia eram eles mesmos que colocavam, né? Aterravam aquela estaca da ferrovia. E teve muito ali nos Estados Unidos aquela guerra entre o Sul e o Norte, né? E naquele local da Guerra Civil tinha muitas minas, né? Minas que o cara pisava lá, puf, explodia. E na ferrovia, por acaso, tinha uma. Quando ele botou a estaca, a lança na mina, ela voltou, explodiu, arrancou daqui o olho dele e parte do lobo frontal dele. Por incrível que pareça, em 1800 e pouco, mesmo com descrição dele ter drenado 1,5 litro de pus do cérebro, ele conseguiu sobreviver. Olha só. E ele, por incrível que pareça, não tinha alteração do movimento. Mas como assim? Ficou um pedaço do lobo frontal dele na estaca. Saiu um pedaço do olho e do lobo frontal dele. O crânio dele está nos museus da Europa, que pode ver. Como que ele não parou de movimentar? Para que serve, então, essa parte do cérebro que ele perdeu? Ficou aquele vazio, né? Sim. Mas Phineas Gage se recuperou. Se recuperou e voltou para o trabalho, mas se tornou uma pessoa completamente diferente, né? O chefe dele falava, você tem que fazer isso, ele faz você. Né? Passava uma mulher bonita, ele, rapaz, se tornou um cara completamente Perdeu o intransigente filtro. e sem filtro, né? Você pode até estar olhando aqui e fala, pô, mas o doutor Denis é chato, né? Fala que só. Mas por que eu não falo, o doutor Denis é chato, fala que só? Meu lobo frontal falou não é adequado, aí dá problema. Phineas Gage perdeu isso. E foi aí que a gente entendeu a função do teu lobo pré-frontal. Olha só de novo a história das telhas e do telhado. Agora eu quero fazer o telhado. O teu lobo pré-frontal, ele é sim estimulado e, como tudo no teu corpo, é passível de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Olha aí. Certo. Como assim? Vamos lá. Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce... lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide. Depois de um certo tempo você não aprende nada. Isso é tudo balela, né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Né? Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir. Né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Olha que Há quanto? extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho, ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. que bênção, rapaz. Rapaz, Fantástico. Então, né? eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá.
por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, então, né? Rapaz, aqui o eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Né? Doutor, pergunta. Outra coisa. Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Tá de brincadeira. Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Né? Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor. Dica pra você, ó, você quer tomar decisões mais sábias da sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio. Fantástico isso aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu tô te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu, que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu. Doutor, é verdade. Muito bem. Doutor, outra coisa, então quer dizer que eu preciso decidir qual dos dois sistemas eu vou alimentar mais? Ou o límbico ou o parafrontal? Pré-frontal. Porque eu posso estar alimentando mais o meu sistema límbico? Pode. Com as minhas atitudes? Pode. Com o que eu decido fazer, com o que eu decido ver, o que eu decido ler? Ou é um ou é outro. A gente não consegue os dois usando juntos. Né? Ou eu ajo pelo meu sistema límbico, impulsivo, ou eu fiz até uma postagem que eu levei naquela brincadeira, né? Já viu aquela história de que tem um anjinho aqui, um diabinho aqui do lado? Pronto, o diabinho aqui é o teu sistema límbico, o anjinho aqui é o teu lobo pré-frontal. Né? Então, se eu hipertrofio e desuso o meu lobo pré-frontal, o sistema límbico começa a comandar. Olha só. E aí eu começo a ser motivado por impulsividade. Né? Eu começo a ser mais impulsivo, menos prudente. Né? Isso que você acabou de falar me lembrou um texto, pastor Lucas, de Romanos 12, Ótimo. 1 e 2. Ótimo. Que diz assim, ó, e aí você comenta aí, na parte da ciência, o que a Bíblia diz. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que Gratidão, é o vosso aí, culto racional. E ele continua. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Estou lendo na versão Almeida 21. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. E está atual hoje, 2000 anos depois. Olha uma coisa que eu fico intrigado, cara. Se você pega um livro de neurologia de 20 anos atrás, ele não tem nada a ver com agora. Mas esse aí serve por 2000 anos, né? Fantástico, né? É de arrepiar, viu? É de arrepiar, meu amigo, é de arrepiar. Aí me surgiu assim uma questão, né? Se por um lado eu tenho a possibilidade de aumentar a minha capacidade do lobo pré-frontal com oração e etc, né? Gratidão. Existe algo que eu faça em meus hábitos que pode, ao invés de aumentar, diminuir?
Existe. E aí que a gente começa a entender na neurologia que existe mesmo uma guerra entre o bem e o mal. Né? Existe uma guerra entre um ser superior que quer te fazer pensar e ver verdadeiramente. Para quê? Para te ver melhor. E existe um ser que realmente quer te ludibriar, que quer apagar a tua visão para que você ache que aquele melhor para você é o melhor, mas que está te escravizando. Que é um exemplo que a gente conversou, a pornografia. A pornografia, ela infantiliza o teu cérebro a um ponto em que você perde a capacidade do teu lobo pré-frontal. Como assim infantiliza o cérebro? A gente tem filho. Se a gente, vocês sabem disso, entra num elevador com teu filho com alguém que tem algum problema. Por exemplo, o cara não tem um braço. Tu fica lá com teu filho falando, não fala nada, não fala nada, não fala nada, não fala nada. Não fala. Porque ele vai falar, papai, por que ele não tem um braço? Né? Porque o lobo pré-frontal dele está em desenvolvimento, ele não tem filtro. Exatamente. Ele vai falar o que ele pensa. A pornografia comprovadamente faz isso com o nosso cérebro. Por quê? Ela ativa o teu sistema límbico. Ela alimenta o teu sistema límbico, que assim como tudo na nossa vida, quer sempre um algo a mais. Então, se o meu sistema límbico me deu ali... Se você for ver, quando uma pessoa vê pornografia, ela alimenta e enche de sangue as mesmas áreas do cérebro de quando ela está praticando sexo. Então, aquilo ali vai dar um prazer para ela muito mais fácil. Eu preciso esperar casamento, eu preciso conquistar a mulher, eu preciso falar com o pai e a mãe? Não, eu posso olhar no meu celular, de fácil acesso. E isso vai perdendo a graça, pastor, porque aquilo que ativava o sistema dopaminérgico dele, porque quando a gente faz essa conexão com o lobo pré-frontal, tu ativa a dopamina, tu ativa o teu sistema dopaminérgico. Se você não faz, você fica em falta. E teu corpo quer dopamina, mas ele consegue com a pornografia. E essa pornografia vai deixar esse sistema dopaminérgico límbico cada vez mais forte. E esse cada vez mais forte vai precisar de alimentos cada vez maior. E aí aquele normal, usual, já não começa a alimentar mais o sistema límbico. Aí ele começa a querer ver violência. O cara vai se degradando, né? Sexo com violência, aí vem sexo com animal, aí depois, ele vai cada vez querendo buscar mais. Pedofilia e todos os outros, né, infelizmente, os detritos da nossa sociedade. Né? Então você vê que essas pessoas são pessoas muito mais propensas à violência, são pessoas muito mais propensas à agressão e decisões ruins na vida. Né? Então aquela história de que parece uma liberdade, olha, eu tenho uma liberdade, eu não estou mais preso àquilo de ter que fazer o que a sociedade quer. Na verdade é uma escravidão, em que o normal para ele não tem mais tanto interesse. O que ele ia fazer com a esposa dele, que traria muito prazer, já não vai dar tanto, porque ele está acostumado com coisas mirabolantes. Né? E isso em estudos mostra, você tem maior disfunção erétil e menos libido nessas pessoas. Eles se tornam cada vez mais assexuados. Eles pensam que estão sexuados, mas eles se tornam cada vez mais maníacos e menos sexuados verdadeiramente. A maconha, que o senhor falou no Instagram, é outro. Ela te dá uma falsa sensação de liberdade, que você está ali curtindo um barato, mas quando ela, na verdade, ela está entorpecendo o teu lobo pré-frontal. Então você fica sem tantos julgamentos. Né? Você fica mais assim, você fica mais indo mais pela vibe, como o povo fala, e você não julga tanto. Pelo límbico, vai mais pelo límbico. Vai pro límbico, né? Só que ele te bota aos poucos para ir perdendo o teu lobo pré-frontal. O teu poder de decisão vai ficando cada vez pior. E tu vai ficando cada vez mais dependente daquelas sensações e daquela deturbação do teu verdadeiro consciente. Né? Então existe muita armadilha, muita. O meu pai, ele tem só sexta série primário, né? Sexta série primária daquela época lá, né? E ele não tem muito conhecimento assim científico, né? Mas quando eu era criança, meu pai me ensinava os negócios. Ele sempre falou assim: meu filho, não importa qual seja o seu problema, Cristo é a solução. E enquanto eu estava na adolescência, eu achava esse ensinamento do meu pai meio... Como que Deus vai ser a solução para um problema tão... Ele não está me entendendo. Ele não está me entendendo, sabe? Acho que é aquele questionamento que todo adolescente já passou ou está passando por isso, né? E eu lembro que meu pai falava essas coisas para mim e eu ficava, será que é verdade e tal? E agora você está deixando claro pela ciência de que é. Porque se eu alimento o meu sistema límbico, eu estou ouvindo a voz do
do diabo, né? A voz do mal. Isso. Mas se eu me ajoelho e coloco Deus em primeiro lugar na minha vida todos os dias, acordo de manhã, já me concentro, né? Eu sou acostumado a dizer nas pregações que eu nem levanto, eu já escorrego da cama, já caio ajoelhado já para falar com Deus, Senhor, tenha misericórdia. Isso é real, não é balela. Então eu queria convidar quem está nos assistindo aí, estamos aqui acabando de ouvir da boca de um especialista, uma pessoa da ciência que estudou, que sabe, estuda, vive isso todos os dias, e que ele está comprovando para a gente que a espiritualidade não é algo de vovô, de vovó, de papai, algo distante, algo que foi os religiosos, né? Agora tem uma expressão que fala aquela pessoa que guarda a Bíblia, guarda a lei. Como é que é mesmo essa expressão que diz aí? Me fugiu aqui da mente. Não é coisa balela, é coisa importantíssima para o seu desenvolvimento, tanto espiritual, físico e material. Então pega essa dica aí, ó. Ore mais, busque a Deus, se ajoelhe, agradeça a Deus, veja as coisas boas e você está investindo na sua saúde mental. É isso, é isso. Como é perfeito, eu fico pensando assim, sabe, quando você olha os 10 mandamentos, como eles casam para o nosso bem. Eu tinha até confesso, com uma impressão, poxa, mas caramba, que Deus egocêntrico que quer que eu fique falando o nome dele, mas o nome dele tem que ser ele, acima de todos os deuses. Ele está te prevenindo, amigo, porque os judeus, a gente sabe que antes da volta de Cristo, eles estavam adorando a deuses e vários outros deuses, né? Exato. Então eles estavam se perdendo. É aquilo que Cristo mesmo falou, né? Eu vim, não foi para modificar os mandamentos do meu Pai, foi para reiterá-los, né? Que vocês estão se perdendo, né? Então, o que ele fala é claro para que a gente entenda, porque se ele fala por pormenores, a gente não vai entender. Olha, imagina se ele fala, olha, se você, eu sempre brinco, ponho meu filho na história. Se eu chego pro Denis Filho e falo bem assim, meu filho, se você colocar o dedo naquela tomada, vai vir uma corrente alternada de 110 volts, vai percorrer o teu trato espinotalâmico lateral, vai chegar no teu tálamo e vai lá pro teu giro pós-central e você vai ter uma sensação de 4 Hz. Meu filho, tira o dedo da tomada que você vai tomar um choque. Acabou. Então já tira que vai tomar um choque. Deus fala, faça isso. Porque se ele tiver que te falar, olha, se você fizer isso, lá na tua amígdala cerebral vai começar a hipertrofiar, você vai perder a tua conexão mesolímbica, teu lobo pré-frontal vai ficar hipotrofiado e aí não vai entender. Faça isso, meu filho. Ore. Só obedeça. Obedeça, né? Que é pro teu bem. Exatamente. Né? Então, você só vai receber o bem. Então, amigo, tenta. Eu sempre falo, começa a orar, começa a ser mais grato, se põe na situação do próximo, que isso é empatia. Empatia não é só você imaginar, eu naquela situação como é que seria. Não. Eu, se fosse ele e tivesse o pai dele, a mãe dele, a saúde mental dele, a saúde física, como eu reagiria? Você fazendo isso, você começa a ver os frutos na tua saúde. E aí é impossível você não entender a existência de Deus. Eu costumo falar para os residentes que quanto mais você estuda, mais você encontra Deus. Quanto menos você está preparado, mais prepotente você é. Né? Fantástico. Enquanto você falava, eu lembrei de um texto que eu estudei hoje na Bíblia, Provérbios 20:24, que diz assim, ó, é o Senhor que dirige nossos passos, então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? A gente quer entender tudo, não, mas por quê? Não, só obedece, confia, ele está no processo. Você não vai entender com a tua mente humana. Exatamente. Vai. Então, assim, eu tenho uma pergunta muito importante para você, Dr. Denis, que eu lembro uma vez que eu ouvi você falando sobre uma pesquisa que foi feita com pessoas pacientes que receberam oração, pacientes que não receberam oração, resultado disso. Mas eu quero fazer um convite para você que está ouvindo através da Rádio Web Novo Tempo, para você agora migrar para o YouTube, porque essa entrevista vai continuar no YouTube e você vai continuar assistindo lá e ouvindo essa resposta lá no YouTube. A gente aguarda você lá. Só lembrando que é na Novo Tempo... Só lembrando que é no Adventistas Amazonas. Exatamente. Okay? YouTube Adventistas Amazonas. Corre lá com a gente que o restante dessa conversa, e eu acho que é a cereja do bolo, vai estar lá. Com certeza. Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz.
Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança. Muito bem, estamos de volta aqui agora só pelo YouTube. E se você ainda não deixou o seu like, deixa o like aqui, compartilha com seus amigos. Você está vendo a bênção que está sendo aqui esse podcast. A gente está aprendendo muita coisa juntos. E aí eu terminei com uma pergunta especial aqui para o Dr. Denis, falando sobre aquela pesquisa que foi feita com pacientes que receberam oração e não receberam oração. Mas antes de você responder essa pergunta, só queria pegar um ganchinho do nosso último bloco, que eu estava pensando aqui sobre a questão de como você falou que a oração ela expande o lobo pré-frontal e como a pornografia ela diminui. E aí eu fiz um cálculo aqui, não sei se está correto, na matemática da espiritualidade, ou seja, se a pessoa está viciada em pornografia, está com o seu lobo pré-frontal diminuído de tamanho e ela quiser expandir e ela iniciar uma prática de oração, isso pode contribuir para ela conseguir vencer o vício? Com certeza, seria o melhor remédio. Né? A gente substitui isso com um remédio que teria um aumento apenas de serotonina, mas não mexeria no lobo pré-frontal, eu não aumentaria aquilo que está atrofiado. Né? Se eu começo a fazer uma prática contrária, eu não só equilibro isso, começo a aumentar, mas eu também começo a ter o meu sistema recompensa que o viciado busca tanto. Por que ele vai atrás da pornografia? Porque ele já tem aquela dopamina que vai vir daquilo. Então, se eu consigo também dopamina com a oração, eu já estou, inclusive, repondo aquilo que é o vício, substituindo a dopamina. Olha aí que fantástico. Pelo correto. E é muito importante que a gente fale que as coisas precisam ser aos poucos, né? Porque aí ele vai chegar e falar, eu não consigo largar isso agora, né? Mas comece. É um processo, né? É um processo, tem que dar o primeiro passo. Você não vai orar que nem os pastores aqui na primeira vez, mas você vai começar. E você vai se tornar cada vez mais prático naquilo, bem como qualquer coisa na vida. Se eu for fazer um esporte, se eu for fazer musculação, se eu for fazer qualquer coisa, eu preciso praticar para aperfeiçoar. A minha dica é essa que o senhor deu. Comece. Comece praticando o que vai te fazer bem. Começar, né, a desenvolver um novo hábito, né? É isso. Eu ouvi dizer que um hábito novo se forma a partir de 21 dias e outros levam até 90 dias, não sei se é isso mesmo. É isso mesmo. Mas aí então, assim, seria a dica para a pessoa, Dr. Denis, de quem começar a fazer essa prática de oração não falhar em nenhum desses dias, né? É isso. Algum desses dias vai ter alguma coisa. Não, mas agora eu não posso porque eu tenho isso. Não, continue, porque isso vai se tornar um hábito. E o hábito, ele tem totalmente a ver com teus ciclos internos. Nosso corpo é todo cheio de ciclo. Eu tenho um ciclo circadiano, que é do dia. Eu tenho um ciclo trava a língua mesmo, né? Sectapitano, que são de 7 dias, né? E eu tenho o ciclo anual. Então, o meu corpo trabalha com ciclos. E quando eu começo a fazer um novo hábito, eu tenho que passar por todos esses ciclos para ele adaptar. Então, é por isso que demora um pouquinho, mas depois vira hábito, vira automático do teu corpo. Né? Aí ele trabalha a teu favor. Né? Ótimo. E a pesquisa, né? Eu posso só trazer mais um texto da Bíblia? Por favor. Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: lavai-vos e purificai-vos. Isso aqui é Deus falando através do profeta Isaías para o povo de Israel. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más. Parai de praticar o mal. Mas é interessante que o texto continua. Parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem. É isso que ele falou. Fantástico. Está aqui na Bíblia. E serve para toda a época. Que lindo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sensacional. Tá. E doutor Denis, e essa pesquisa da oração aí pra gente Isso é para porque você sabe que assim, né? O mundo se tornou um tanto quanto cético. Né? Eu tenho uma teoria, até assim, sabe? Isso aí vocês podem explicar muito melhor, mas eu tenho uma teoria que a gente não quer mais ouvir tudo aquilo que não é explicável pela ciência, né? Pela ciência comprova. Por que tinha tantos profetas? Por que Deus falava tanto com as pessoas na antiguidade? Será que ele não gosta mais da gente, não quer mais falar? Ou a gente não escuta, né? Da forma como escutavam. E a oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela. Né? Os estudos eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram, né, para tipo desqualificar Chega a oração. Desse negócio aí, né, de oração, pronto, vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Por quê?
tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde. Isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal? Ela ajuda porque ela é um efeito placebo? Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele. Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1.000 pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Né? É mais sangue para o lobo pré-frontal? Não, ele está em coma. Né? É placebo? Não, ele está em coma. Mas oraram por eles. Então é por isso que aquilo que o senhor falou na live, e eu sempre guardo comigo, poxa, aquele cara ali está perdido, eu não vou nem mais orar por ele porque ele está perdido. E o senhor falou uma coisa sensacional. Não, tem que orar por ele sim, porque é na oração por ele que o Espírito Santo chega mais perto. Exatamente. Consegue tocar, então é ele que precisa de mais oração. Né? Então a oração de terceiros comprovadamente também te ajuda. Fantástico. Explica agora. Ou seja, ore por você e ore pelos outros isso, também, né? É isso. Extraordinário. É isso. E olha que coisa fantástica. Quando você ora pelos outros, você hipertrofia o teu lobo pré-frontal. Olha aí. Né? Excelente troca. É isso, né, meu amigo? E essa é a realidade, né? Sempre quando nós... Isso é prático e eu acredito que todos que estão nos assistindo aí sabem e pensam assim também. A gente se sente muito mais grato e muito mais feliz quando nós fazemos pelos outros do que quando nós recebemos dos outros. Né? É muito melhor você levar uma cesta básica do que receber uma cesta básica, né? Enfim, em vários aspectos. E é a mesma coisa, né? Você está orando pela pessoa, mas você está sendo beneficiado por orar por outra pessoa. Aquela satisfação que você tem quando você está doando, você está ajudando uma pessoa, você está tratando um problema médico da pessoa e você se sente bem, aquilo é teu sistema dopaminérgico natural. Fantástico. Né? Aquilo não precisa de álcool, maconha, não precisa de pornografia. Eu não preciso de outra coisa, de um antidepressivo para chegar naquilo que é natural. É uma sensação boa, confortável, tranquila. Exatamente. Né? Satisfação de vida. É isso. Doutor, o senhor estava falando que usou muita questão do vício da pornografia e que para a pessoa sair, né, conseguir se libertar, ela precisa usar a questão do desenvolvimento do lobo frontal, através da oração. Isso se aplica só para esse tipo de vício ou também se aplica para outros vícios? Porque pode ser que tenha gente, pessoas que estão nos assistindo, né, que tenham um vício de fumar, de cigarro, de maconha, de droga, álcool e etc, né? E aí, como é que funciona? Também vale isso aí? Todo vício do ser humano é o sistema mesolímbico dopaminérgico. Todo vício vem daí. Ele começa a substituir aquela dopamina que ele teria naturalmente pela gratidão, empatia, exercício físico, entre outras práticas saudáveis, por algo não saudável. E acaba que o corpo dele se acostuma e sente falta daquilo. Ele precisa daquilo diário. Então aquilo foi um substituto que deu certo e que para tirar é extremamente complicado. Não é fácil. Não é só uma fraqueza mental ou força de vontade. É algo bioquímico, né? Então, a gente tem medicamento que deu suporte nisso? Eu tenho, mas eu não vou deixar o medicamento para sempre. Então, eu sempre digo que o medicamento entra para remediar aquilo que não foi prevenido. Mas ele vai remediar enquanto eu ensino a prevenir. Então, a oração, ela vai funcionar. Eu sempre vou tirar, por exemplo, um paciente que é tabagista, ele quer parar de fumar, né? Eu sempre vou tirar ele do cigarro. Olha, só ore para poder o senhor não querer mais fumar. Aí o cara vai... Não vou orar coisa nenhuma. Eu posso dar remédio. Eu posso dar substituto de nicotina para ele em chiclete e falar, você quer agora melhorar mesmo sem esse remédio? Vamos começar a orar? Tenta. Se não melhorar, meu amigo, pare. E não tem aquele que volta que diz que não, que parou, que não funcionou. Todo se surpreende, né? Então, a prática, ela vai te voltar para o caminho correto sempre. Ela pode não ser a solução naquele momento, pode não ser o remédio naquele momento. A gente pode precisar de um algo a mais, mas é aquilo que vai voltar a te manter em equilíbrio depois que o remédio fizer o efeito dele,
Né? Maravilha. Mas todo vício tem inclusão desse sistema. Maravilha, maravilha. Tá aí uma dica fantástica da ciência para todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades com qualquer vício, né? Que precisa aí de libertação. Libertação está na oração. Doutor, tem uma área aí que para mim é nova, eu nunca ouvi falar disso. E eu acredito que muita gente que está nos acompanhando também nunca ouviu falar disso. Chamado de neuroteologia. É verdade. Neuroteologia. O que é isso? É isso mesmo. A gente estuda, é o estudo basicamente da fé no cérebro humano. Né? O que a fé e a espiritualidade causam no cérebro humano. Foi algo de descobertas recentes tão impressionantes que virou até uma especialidade, a neuroteologia. Né? Pessoas que estão dedicadas realmente a estudar essa ciência. Né? O Andrew Newberg é um grande exemplo disso. Né? Ele, inclusive, na neuroteologia, ele descobriu o ponto de Deus no cérebro. Se vocês botarem aí no Google, vocês botem capacete do medo de Deus. Você vai ver o capacete que ele criou. Por quê? Ele sabe que há uma conexão entre o lobo temporal e o lobo pré-frontal, que quando Deus age na gente, aquilo é ativado. Né? Quando vocês, pastores, cativam a gente fala, nossa, mas que pregação boa essa, me emocionou, tocou alguma coisa aqui dentro de mim. Vocês ativaram o ponto de Deus no cérebro, através da palavra de vocês. Através do Espírito Santo, vocês ativaram o nosso ponto de Deus no cérebro e pode vir agora a palavra que eu estou pronto para receber. Porque eu tenho aquele ponto cheio de sangue. Se eu tenho gratidão e empatia, aquele ponto já é bombado. Então, quando ele chegar lá, ele vai absorver muito mais. Né? Mas essa é a grande função do pastor. É ativar esse ponto. Ele tentou ativar esse ponto com um capacete que dava um choquinho no local. Ele conseguiu algo bem impressionante. Ele pegou vários pacientes ateus, né? E ele colocava lá o vídeo, explica por que você é ateu e tal, e depois 8 semanas de choquinho e estimulação naquela área. Quando esses pacientes iam e viam a gravação dizendo que eles eram ateus, a grande maioria caía no choro. Né? Porque foi estimulado a área de Deus. Foi estimulado o ponto de Deus. Existe, inclusive, pacientes com epilepsia do lobo temporal, né, que tem muita espiritualidade. Eles evoluem com epilepsia e muita espiritualidade. Né? Mas por quê? Parece que eles perdem um filtrozinho que mantém a gente na realidade. Né? Que mantém a gente nessa vida aqui. Porque é aquela história. Se Deus chega para você e fala, olha, você vai lá na Terra, meu amigo, você vai passar por isso tudo aqui, ó. Eu não quero não, quero nada, meu Deus, não. Então, a gente tem que se manter numa realidade para não querer voltar para lá antes do tempo. E esse ponto parece que está no lobo temporal. Quem desconecta? Vocês. Botam a gente lá, e isso é visto no eletroencefalograma. Após uma oração, há uma descognição. O eletroencefalograma se desorganiza durante uma oração. Né? Então, quando vocês colocam a gente em contato direto com Deus, aquele lobo é ativado e eu consigo não só ouvir, como absorver. Isso aí deu espaço para um bocado de estudo. Né? Inclusive esse da oração. Né? Que orando, pacientes que eram orados por ele que não eram orados. Essa é a neuroteologia. Né? Essas descobertas fantásticas. Então existem pessoas que são mais suscetíveis à palavra de Deus, à espiritualidade? Sim, existem. E já existem pessoas também que são mais difíceis, porque, por exemplo, a gente conhece um pastor chamado Assis Gonçalves, né? O nosso evangelista aqui da União Noroeste Brasileira. E ele falou uma coisa uma vez para mim, que ele falou assim, olha, a gente tem que pregar para pessoas que tá com a cabeça cheia de cachaça, cheia de maconha, de crack, cocaína. E como é que você vai levar a mensagem, né? E do jeito dele, né? Falou dessas formas. Então eu estou entendendo aqui agora que o que ele estava falando faz muito sentido. Total. Como é que você vai ativar o lobo pré-frontal dessa pessoa que tem aquilo com convivência? Você tem que chegar nele. É por isso que eu admiro tanto o trabalho do pastor Lucas Igor na internet. Por quê? Porque se eu chego na porta da casa de uma pessoa de terno, com uma Bíblia debaixo do braço, eu já tenho uma imagem. Lá vem aquele pastor querer agora me evangelizar aqui dentro. Chato. Né? Chato. O pessoal olha do olho mágico, nem abre a porta. Né? Então, quando eu levo uma mensagem diferente, eu levo uma mensagem do jovem, uma mensagem mais descontraída, uma mensagem, né, mais
de acordo com a realidade, eu consigo entrar nesse lobo pré-frontal. Eu consigo acessar. E aí eu vou ter a chave para virar algo que ele precisa para entender. Tem gente que é um pouco mais surdo que o outro. Tem gente que você fala, já está escutando. Tem gente que tem que falar mais alto. Então, tem a forma de chegar lá. E é isso aí que vocês brilham, né? Então, eu estava pensando assim que, nisso tudo aí, a gente está associando mais a questões assim mais, como nós poderíamos dizer, mais sérias, mais graves, né? O uso do álcool, o uso de drogas e etc. Mas e a questão do estilo de vida que a pessoa leva? Vamos supor a alimentação. Porque se a pessoa que bebe, tá? A gente sabe, vai anuviar aqui, ela não vai ter um raciocínio correto. Mas isso pode acontecer também, talvez numa menor escala, mas pode acontecer também se a pessoa não leva um estilo de vida adequado e aí isso reverberar nesse ponto de Deus, de a pessoa não compreender as coisas espirituais? Com certeza absoluta. É o que a gente até conversou. Hoje a gente sabe que a grande maioria dos pacientes com doença de Alzheimer são por mau uso do cérebro. Não tem aquela história da genética, né? Essa aí é a minoria. Então, esse mau uso do cérebro é justamente uma vida menos saudável. O que é? O sedentarismo, a obesidade, a diabetes, a hipertensão, a falta do ar puro, a falta da luz solar. Isso tudo vai me adoecer de tal forma que eu perco o equilíbrio dos meus neurônios. Como assim? Chegando mais um pouquinho perto ali da explicação fisiopatológica mesmo. O Alzheimer, como ele acontece? Existe uma proteção do teu cérebro chamada barreira hematoencefálica. O que é isso? Tudo que anda na periferia, no teu sangue, não entra lá no cérebro, não. Tem uma barreira que aqui só entra os nobres. Mas, de vez em quando, pode entrar um vírus, um fungo, uma bactéria, ali meio camuflado. Existe uma proteína chamada beta-amiloide, que é uma teia de aranha. Passou pela barreira hematoencefálica, ela pega e nada entra lá. Só que os neurônios, eles são estimulados por magnésio ou por cálcio. Cálcio hiperestimula, magnésio relaxa. Se eu tenho um estado de hiperestimulação crônica, dado pelo meu estresse crônico, dado pela minha falta de vida saudável, esse neurônio está hiperpolarizado e ele está contaminando os outros. E aí a proteína beta-amiloide vai lá e mata o neurônio. Esse é o Alzheimer. Isso é um erro do teu corpo. Não é. Aquele neurônio está contaminando os outros e ele precisa morrer. Ele vai morrer, teu corpo vai continuar matando enquanto você levar essa vida. Então, é uma proteção até do teu organismo certas doenças que a gente evolui. Existe, você falou aí de o álcool vai levar isso. A gente sabe que existe a demência alcoólica. O que é a demência alcoólica? É uma atrofia só do lobo frontal. Eu não tenho atrofia do lobo temporal, é só frontal. Ele fica desfrontalizado, fica sem comportamento modulado. Causado pelo álcool, irreversível. Né? Isso aí é a prova, né, disso que a gente está falando. Quando a gente fala dos 8 remédios, a gente está falando de algo fantástico, que não previne só Alzheimer, não previne só enxaqueca, não previne só AVC. Ele previne infarto, amigo. Ele previne que você tenha as doenças neurodegenerativas. Ele previne que você tenha as doenças associadas à qualidade de vida inadequada, que são a grande maioria. Então, o estilo de vida, ele dita não só o teu físico, mas ele dita o teu emocional. Né? O estilo de vida a gente sabe. Quem faz esporte libera muito mais serotonina. Quem faz esporte libera muito mais dopamina. Né? Quem é mais magro libera muito mais testosterona e quem é mais obeso libera muito mais célula pró-inflamatória, neurotransmissor pró-inflamatório. Homem obeso produz estrogênio. Homem obeso começa a feminilizar. Então você vê que deturba o físico a um ponto da cabeça começar a deturbar também. Então, o estilo de vida, ele não é um plus, ele é necessário para que você tenha uma vida adequada. Né? E que nem os 10 mandamentos. Não dá para cumprir 9 e só um aqui eu não estou cumprindo. Estou cumprindo 9. Não, cumprir os 10 mandamentos que você viva melhor. Então, são os 8 remédios mesmo. Né? Só o exercício eu não faço. Não vai dar certo. Não dá, né? Né? Tem que estar uma coisa ligada à outra. É isso, eles se complementam, né? Um complementa o outro, né? Com certeza. Que legal, olha... Eu estou aqui, assim, uma aula de verdade que a gente está aprendendo sobre um assunto que é tão importante. É apaixonante, né? É apaixonante. Que realmente pode impacta a nossa vida. Então quer dizer que o estilo de vida, se a pessoa tiver um estilo de vida mais saudável, ela está mais propensa a ter uma comunhão, o lobo frontal trabalhando melhor, ele consegue se conectar mais com o transcendental, o divino, com Deus, ele consegue mais ouvir a voz de Deus falando com ele. É isso. A gente até brinca assim, né? A gente coloca assim, qual é o melhor remédio para prevenir Alzheimer hoje na atualidade? E tem. Sabe qual é? Exercício físico.
Olha aí. É o melhor remédio para prevenir o Alzheimer hoje. Uma pergunta que me veio aqui à mente. Você falou que existem pessoas que têm predisposição genética para Alzheimer, certo? Mas, e você disse também que quem não tem predisposição genética, ela pode vir a ter a doença do Alzheimer devido ao estilo de vida, etc. Minha pergunta é a seguinte: existem condições da pessoa que tenha predisposição genética, mas com um bom estilo de vida, um estilo de vida adequado, diminuir que essa genética aí se floresça? No mínimo, pelo menos adiar. Okay. Né? Pelo menos adiar e melhorar consideravelmente aí a doença que iria vir. Né? A gente ainda não tem a total confirmação de que ela poderia modificar mesmo esses que têm a tendência genética. Né? Isso ainda é um achismo. Mas o que a gente sabe é que se eu tenho uma tendência genética, uma vida toda errada, tu imagina que o negócio vai vir muito antes e pior. Sim. Mas se eu tenho uma tendência genética e eu tenho coisas que me protegem, aquilo lá, né? A pornografia afundando de um lado e a oração acendendo de outro. Eu tenho um algo acendendo que vai me ajudar. Então ela pode até não evitar, mas ela vai tornar aquilo muito melhor de encarar. Não tenha dúvida. Extraordinário. Maravilha. Muito bom, né? Mas eu tô aqui satisfeito, viu? Para mim, Fantástico. participei de um banquete aqui essa manhã. Bom demais. Eu tô satisfeitíssimo. Vamos para aquela perguntinha pra gente fechar a boca do saco. Fala aí, diz na qual? linguagem popular, né? Na prática, Dr. Denis, eu quero ter um cérebro mais desenvolvido, conseguir reter mais informações, quero ter uma melhor capacidade de raciocínio. O que eu preciso fazer? Sei que você já deu um spoiler aí, falou vários momentos dos remédios da natureza. Na prática, como seria isso? Eu poderia dar 6 dicas. 6 dicas. 6 dicas. E as Nota 6 aí, dicas, agora, eu tenho anota aí, certeza que vai melhorar muito a tua qualidade de vida. Eu vou até escrever aqui, tá, doutor? Eu vou 6 escrever dicas. aqui que eu quero salvar isso comigo. A primeira de todas, água. A gente é feito de água, meu amigo. 85% do teu cérebro é água. 98% da tua serotonina é água. Você é feito de água. Para quem não sabe, a gente tem a mesma composição do barro. A gente tem a mesma quantidade de ferro, de manganês, zinco e de outros minerais que é o barro, com acrescido de 70% de água. Que é isso? Deus fez o homem do barro e da água. Não tenha dúvida. Fantástico. E a gente precisa dessa água para a manutenção da vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês simples. Pastor Igor, o senhor chegou na sua casa hoje e de repente o senhor recebe a notícia que vai faltar 3 dias de água em Manaus. Né? Mas o senhor, a sua esposa conseguiu encher 3 garrafões de 25 litros. A minha pergunta é, como vai ser o seu banho hoje à noite? Vai ser um banho racionado ou vai ser aquele banhozão lá, vou desperdiçar? Completamente racionado. O nosso corpo funciona assim. Se eu preciso de 40 ml por quilo de peso por dia de água, ou seja, para mim eu preciso de 3,5 litros. Né? Então, se eu preciso de 3,5 litros e eu dou 2 litros, vamos lá, eu tenho que fazer a digestão, eu tenho que bater o coração, eu tenho que fazer a pressão arterial, eu tenho que fazer o teu sistema reprodutor, eu tenho que fazer os teus hormônios. Eu tenho que fazer memória. Que memória, meu amigo? Eu estou em racionamento. Deixa de luxo. Olha isso. Né? Então, vamos parar com isso. Eu preciso ficar feliz. Que feliz, meu amigo. Dá graças a Deus que tu tá vivo com essa quantidade de água que tu manda para dentro. Né? Então, que feliz o quê? Tô batendo teu coração, olha lá, já com essa quantidade. Então, como que tu quer ter memória, qualidade de vida, como que você quer pensar melhor, como que você quer ser mais feliz se você não dá matéria-prima? É matéria-prima, é tijolo. Se você não dá, você não tem a casa, não tem como. Então calculem, 40 vezes o peso de vocês é a quantidade de água que vocês têm que beber por dia. Isso é o mínimo. É o mínimo, é o basal. Né? 3 litros e 600 para mim. É isso, esse é o mínimo. Fora disso, seu corpo está em racionamento de água. Né? Eu tinha um negócio que eu falava assim. Espera aí, deixa eu ver. Me dá mais água aí, por favor. Tem mais água aí? A minha garrafinha tá até ali. A garrafinha até eu tinha um negócio que eu falava assim, cara. Tem uns pacientes que entram aqui, meu Deus, parece que suga a minha energia, que eu fico cansado, sabe? Assim, impressionante como depois que eu comecei a beber água que eu preciso, acabou essa história do paciente. É desidratação, meu amigo. Não é energia, não. É desidratação. E a gente vive no ar-condicionado. O centro da sede não funciona. Né? Se tu tiver sede, tu tá bem desidratado. Então a gente tem que aprender a tomar pouquinho em pouquinho toda hora. Esse é o primeiro dos segredos. Segundo, a alimentação. A alimentação. E aí eu vou dar uma dica que eu adoro, que é a da Kelly. Descasque mais, desembrulhe menos. Tudo que tu desembrulha tá te matando. Tudo que tu descasca está te fazendo viver mais. Pensa assim que vai ser metade do caminho andado. Tenta ser mais natural. Vai mais para o natural e vai mais para o equilíbrio. Né? Coma um pouco de cada coisa. Dê o equilíbrio que o teu corpo precisa.
Terceiro, exercício físico. Não existe nenhum animal que tenha tanta junta, nem um guepardo, que é o animal mais rápido do mundo, tem tanta junta quanto a gente. A gente foi feito para se movimentar, não foi para ficar quieto. Se você faz uma viagem de avião e você passa mais de 6 horas, você faz trombose. Se você fica numa cama mais do que uma semana deitado, você atrofia. A gente não foi feito para ficar parado. E você precisa de exercício físico diário. Tá? Exercício físico para você é muito mais importante que escovar o dente. Então, imagine, ou você faz exercício físico, ou você vai pagar futuramente os males de uma vida com uma qualidade ruim. Quarto, né? Eu estou falando de descanso. E quando eu falo descanso, eu não falo só do sono. Eu falo de você ter o descanso que a sua cabeça precisa, diário, precisa ter a cada 7 dias e precisa ter o teu descanso realmente de férias anual. E sono, propriamente dito. O quinto, o manejo do teu estresse. O manejo do teu estresse é importantíssimo. E eu dou a seguinte dica. Sempre que você tem um estresse, o teu corpo te prepara para lutar ou fugir. Isso é uma arma que Deus te deu. Como assim? Eu acordo de manhã cedo, tem luz solar. Isso me libera cortisol. E eu começo a pensar nos problemas. Mais cortisol. Eu estou pronto para lutar ou fugir. Então, se eu tenho que encarar uma coisa, vamos lá, na minha situação, eu vou ali entubar um paciente e reanimar. Se eu estou cheio de melatonina, se eu estou cheio de serotonina, eu acho que ele vai voltar. Calma, peraí, vamos com calma, ele está bem. Se eu estou com cortisol, não, vamos, pega o tubo, vem para cá e tal. Então eu preciso daquele cortisol para alguma coisa. Mas eu não posso chegar na minha casa à noite, na hora que eu vou dormir, e lembrar, caramba, eu tinha que resolver aquele problema. Estou preparado para lutar ou fugir, não é para dormir. Então meu corpo ele tem 2 sistemas que precisam estar em equilíbrio. Então por isso eu preciso vigiar meus pensamentos. Quem faz isso? Lobo pré-frontal. E como que eu vou vigiar? Eu dou uma dica de uma pergunta. A pergunta é, posso resolver? Simples. Pronto aí, ó. É só essa pergunta. Se eu posso resolver, se empenhe. Use teu cortisol e resolva essa bronca. Tem uma dívida aí para poder resolver. Se tu for com melatonina e serotonina, tu vai falar, deixa isso quieto, não vou nem me cobrar isso aí. Com cortisol, não. Tu vai, eu vou vender isso, vou fazer aquilo outro, vou ajudar. Agora, de repente, um teu pai, por exemplo, morreu na Covid. Toda vez que tu lembra, tu fica triste com aquilo. Você pode resolver? Não. Então é sabotagem. Então você está se sabotando. Então sempre se pergunte, eu posso resolver? Se eu não posso resolver, amigo, anule esse pensamento, troque por outro. Porque isso é autossabotagem. E a sexta, tenha mais contato com a tua espiritualidade. Você é um ser que é regido por uma energia muito maior. Isso não sou eu que estou falando, é a neurociência. Tenha contato com o que te fez, que te trouxe ao mundo, que quer alguma missão tua aqui. Porque é só assim que você vai entender que você não nasceu para acordar cedo, trabalhar, voltar para casa, acordar cedo, trabalhar. Você tem um propósito, você tem uma missão. E quando você se liga à tua espiritualidade, isso se torna mais claro para você. E se você quer um plus, a tua espiritualidade aumenta o teu lobo pré-frontal, que é o teu lobo da decisão. Então tudo vai melhorando. É uma bola de neve do bem, né? Muito bem. São essas 6 dicas. Muito obrigado, Dr. Denis. Fantástico, né, Pastor Felipe? Maravilhoso. Pois é, e aí o recadinho para você que acompanhou esse podcast maravilhoso aí com o Dr. Denis. Não deixa de compartilhar, de deixar o seu like aí, porque isso vai fazer com que a plataforma aqui entenda que esse vídeo é relevante, vai indicar para mais pessoas. Então faça sua parte para disseminar essas coisas boas. Dr. Denis, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado, honrado pelo convite. Foi um prazer enorme. Prazer foi nosso. Aprendi muito, a gente e aprende dos sempre. Telespectadores também, com certeza que aprenderam muito aí contigo. Fico muito feliz. Deus abençoe muito sua vida, sua família. E Deus te abençoe também, você que está nos assistindo aí. E até o próximo Resenhando. Valeu, até mais.